Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II, e nesse vídeo aqui, que não temos nenhuma filmagem direta dele, como costumamos ter nos vídeos que saem ao longo da semana, sim, preferi fazer esse formato em função de duas coisas. A primeira delas é que eu ainda não tenho um cavalo para mim, então fica complicado falar de montaria com uma encenação decente sem sequer ter o cavalo propriamente dito. E a segunda é que eu acredito ser mais fácil, em função de não ter o cavalo, não ter uma boa lança, coisa assim, trazer para vocês os tais conceitos dessa forma aqui, apenas por imagens colocadas ou coisas do tipo, porque acho que isso vai acabar sendo mais didático do que se vocês me vissem numa sala falando e eu só colocando imagens aqui do lado. Temos outros motivos também, relacionados, por exemplo, ao fato de eu não estar em casa nesse dia. Mas enfim, neste vídeo aqui falaremos sobre montaria. E a ideia é ser um vídeo bem conceitual, para poder explicar bem como funcionava essa questão da montaria, do cavaleiro e todo o resto. A parte técnica mesmo, porque eu já falei sobre cavalaria em outros vídeos, mas especificamente sobre como funcionava a luta montado, nunca cheguei a mencionar nesse canal de forma direta. No máximo, alguma coisa indireta em algum vídeo sobre alguma arma específica. Mas então, vamos aí porque, sim, esse é um vídeo muito importante, muito necessário, muitas explicações úteis para quem quiser compreender esse universo da luta montada, porque é basicamente um universo à parte nas lutas medievais. Então vamos lá porque vai ser importante. Primeira coisa para se compreender de montaria é a ideia de que você está usando um cavalo. Sim, pode parecer bobo isso, mas faz muito sentido e é uma coisa que muitas vezes em filmes, séries, jogos, tudo o resto, parece passar desapercebido, parece ser ignorado. Mas sim, o fato de ter um cavalo com você já define tudo. Eu diria que essa é a primeira característica mais importante a ser entendida. Porque pensa só, você tem um cavalo, ou seja, o cavalo tem velocidade própria de movimento. Você tem a sua velocidade que você consegue se mover de acordo com o seu treinamento, com as suas capacidades físicas, com o que você está carregando ou não, com o que está habituado, o formato do terreno e um monte de outras coisas. O cavalo tem a dele. Primeiro porque o cavalo é um animal muito maior que um ser humano. Ele tem 4 patas, ele aguenta muito mais peso, ele por natureza é muito mais rápido, porém ele por natureza também só anda em determinados terrenos, não consegue andar, por exemplo, em terrenos muito íngremes, então ele tem algumas dificuldades. Então vamos pensar o seguinte, um cavalo tem uma velocidade média muito maior que de um ser humano. Então, por consequência, a pessoa que estiver montada num cavalo vai andar mais rápido do que se ela estivesse a pé. É natural isso. Ou ela teria essa capacidade naturalmente, vamos dizer assim. A mesma coisa o peso. Um cavaleiro montado provavelmente não teria que se preocupar em andar com o peso de uma armadura. Então talvez ele pudesse usar uma armadura até mais pesada estando montado, porque isso pouco afetaria seu desempenho como guerreiro. Então dava uma liberdade a mais para ele carregar uma armadura ou uma arma mais pesada, por exemplo. Uma vez que quem carregaria o peso mesmo seria o cavalo, não ele. Ele só distribuiria o peso para poder repassar para o cavalo. E sim, então, por um lado, o cavalo em luta traria uma grande vantagem de locomoção dentro dela, para quem o estivesse utilizando, e traria uma grande vantagem em relação ao peso, pois a pessoa não teria mais que se preocupar com o peso enquanto estivesse montada. Eu falo não se preocupar com o peso pelo seguinte, porque nenhum cavaleiro único, por mais pesado que ele possa ser, ele teria que pesar muito, mas muito, para o cavalo não aguentá-lo, ou para causar problemas ao cavalo. Porque o cavalo carrega tipo 200 quilos fácil, contanto que seja bem distribuído. Então a pessoa teria que ser muito pesada, ou tá carregando um peso demais para conseguir causar problemas ao cavalo. Porém, por outro lado, o cavalo é um ser independente, é um ser vivo. Então pressupõe-se que o cavalo é um ser que tem vida própria, então ele pode morrer sem a pessoa que ele está carregando. Significa que ele pode ter emoções, medos e coisas assim, que podem alterar a reação dele ao longo da luta. Tal coisa pode ser corrigida com o treinamento. Mas, sim, ele é um ser vivo, isso é uma coisa muito importante ser levado em conta. Ele precisa ser guiado pelo cavaleiro, por isso que existem rédeas, existem selas e coisas assim, porque ele precisa ser guiado, uma vez que por ser um ser vivo ele pode ter instintos e acabar fazendo algo que não seja muito bom para o cavaleiro em si. Essa ideia do cavalo é muito importante ser compreendida. E por que isso, Docas? Primeiro porque o fato de você ter que usar uma rédea para poder guiar o cavalo como cavaleiro já significa um pequeno preço a se pagar por usar a montaria. Lógico, ela traz muitas vantagens, inegável. Mas o fato de você ter que usar uma rédea significa que você vai ter que usar uma das mãos para guiá-lo. Então sabe aquela história lá do cavaleiro utilizando uma arma de 2 mãos, seja uma lança de 2 mãos, uma espada de 2 mãos? Sabe? Não existe isso. É uma incongruência porque ele precisa segurar a rédea. Isso também é válido para alguns escudos, porque muita gente imagina: ah, o cavaleiro usava o escudo corpóreo de pipa, ou escudo corpóreo redondo. E não que ele não pudesse usar, mas imagina que ele, com a mão do escudo ele teria que segurar a rédea. Então, por exemplo,
Pensa o seguinte, ele teria que estar com o escudo amarrado ao braço e com a mão mesmo guiando o cavalo. Então, quanto maior for esse escudo, mais difícil vai ficar para ele mexê-lo à medida que o combate for acontecendo. Quanto menor ou mais bem encaixado for ao corpo dele, mais fácil. Mas, imagina só mover um escudo pipa, um escudo de corpo no meio de um combate de cavalaria. Tá certo também que o escudo de corpo em muitos casos não precisaria ser utilizado dessa forma, uma vez que ele já protegeria uma lateral inteira do cavaleiro. Bastaria ele ficar fixo lá que já protegeria o cavaleiro inteiro e ainda o cavalo. Mas se ele tivesse que defender o outro lado com um escudo pipa, por exemplo, ele não conseguiria. Seria mais fácil ele dar a volta com o cavalo do que ele tentar mover o escudo de um lado para o outro do corpo dele, em caso da montaria. Isso eu falo por causa da rédea. Porque a gente vê várias cenas, gente, não explicar o escudo pipa, como se a pessoa tivesse levantado o escudo e atravessado de lado do cavalo. Porém, tal coisa seria impossível de fazer na prática em função da rédea. Então, o primeiro grande detalhe da ideia de cavalaria é essa. A ideia de só ter uma mão para a arma e a mão do escudo tem que ser uma mão flexível, que divida com a rédea, uma vez que, se não houver mão na rédea, você não vai conseguir mover o cavalo na direção desejada. Além, é lógico, disso poder gerar alguns desequilíbrios enquanto você faz o combate, uma vez que a rédea, de certa forma, é uma aderência a mais que sustém ao cavalo, uma forma de guiá-lo e uma forma de prender a ele. Bom, então essa é uma base importante, a ideia da arma de duas mãos. Outra coisa muito importante de se entender do cavalo é que o cavalo é uma criatura grande, geralmente. Por exemplo, ele é comprido, às vezes com mais de 2 metros de comprimento entre sua cauda e sua cabeça, muitas vezes. E ele é alto também. Um cavalo tem mais de 1 metro de altura da parte do dorso dele, onde o cavaleiro senta muitas vezes. Essas proporções e tamanhos do cavalo também interferem diretamente na forma de pensar o combate em cima dele. Uma vez que não faria sentido você subir num cavalo com essas dimensões e usar uma espada com menos de 1 metro de alcance. Você simplesmente iria se tornar um tanto quanto inútil com uma arma tão curta, tendo que ter distâncias tão grandes quanto as distâncias que o cavalo impõe a você. Então, basicamente, lutar em montaria te obriga a usar uma arma com um alcance maior. Até para o alcance da sua arma ser maior que a montaria em si. Porque senão, imagina só, se você tiver com uma arma mais curta do que o raio do seu cavalo, ele pode ser acertado por algum golpe do inimigo, de forma que, como ele é uma criatura viva e independente, ele pode morrer. E com a morte dele você cairia e perderia todas as vantagens de o estar utilizando. Então, até por isso, a arma tem que ter um alcance maior do que o alcance necessário para chegarem ao seu cavalo. E, por consequência, isso exigiria armas longas. Então, basicamente, a ideia de lutar montado com uma espada é uma coisa que seria pra lá de incoerente, porque a espada teria um alcance inferior ao alcance necessário para o seu inimigo atingir o cavalo, e por consequência te atrapalharia a vida defendê-lo. Isso que pode gerar uma cena muito bonita, a pessoa levantar uma espada em cima de um cavalo, mas todos sabemos que, até em função desse detalhe que eu mencionei, o quão imprático seria utilizá-la numa situação que nem essa. Então, até por isso, armas de montaria normalmente são lanças, porque somente as lanças e armas de cabo longo são armas de alcance superior ao raio do cavalo em si. Então, esse seria o único tipo de arma de combate físico, assim, que permite um alcance maior do que o cavalo. Até por isso, armas de montaria geralmente eram lanças. E por um outro motivo também. Lembram-se da questão da uma mão só? Normalmente, lanças, quando utilizadas por atacantes a pé, são utilizadas com duas, até por serem muito impráticas para serem utilizadas com uma mão quando se está a pé. Lanças são armas muito ruins para serem utilizadas com uma mão por pessoas a pé. Lanças precisam ser utilizadas com as duas em função do seu tamanho, que as tornam desajeitadas quando utilizadas por pessoas a pé. Porém, com o cavalo não há essa necessidade de utilizá-la com precisão, com movimentos constantes da arma em si, uma vez que quem vai cuidar da movimentação na luta montada é o cavalo e não você. Então, no caso, uma lança pode ser sim utilizada com uma mão com o cavalo, pois o cavaleiro precisará apenas segurar ela e mantê-la numa posição bem firme. Em momentos esporádicos, já fora de luta, mover a lança em outras direções, mas sem precisar de grandes precisões dessa movimentação, ou de boa velocidade, uma vez que quem cuidará da velocidade e do impacto causado pela lança será o cavalo, e não o cavaleiro. O cavaleiro apenas terá que conseguir segurar a lança. Realmente não seria possível com outra arma de uma mão, uma vez que as outras armas de uma mão provavelmente teriam um alcance muito curto e entrariam naquela questão do cavalo e da distância de alcance. Outras armas de duas mãos, pelo motivo que eu expliquei aqui com relação à lança, talvez não dessem certo também, uma vez que são armas feitas para serem movimentadas. No caso da lança, ela não precisa ser movimentada pelo cavaleiro, ela precisa apenas ser movimentada pelo cavalo. O cavaleiro só tem apenas a firmeza na hora de segurar, não exigindo dele grandes precisões no manuseio da arma em si, o que torna a lança de longe a arma ideal para montaria e cavalaria. Em alguns casos, a ideia de firmeza pode ser traduzida com o que vemos nas justas,
Pois sim, uma lança pode ser muito bem segurada com a axila embaixo do braço, assim como os cavaleiros nas justas a faziam, uma vez que, como eu já mencionei aqui, a ideia é meramente segurá-lo e deixá-lo o mais firme possível. Uma outra dúvida muito recorrente é que as pessoas veem: mas e os cavaleiros que utilizavam arcos, tipo os povos do Oriente, os mongóis, coisa assim? Isso seria impossível? Tornaria a cavalaria uma coisa muito difícil? Nesse caso entra um conceito diferente aqui para ser explicado. A primeira coisa é que, quando eu falei das armas da montaria, eu me referi apenas às armas que tinham contato físico com o oponente. Porque contato físico pressupõe a ideia de desequilíbrio, e até por isso a necessidade de segurar a rédea para evitar desequilíbrio em cima do cavalo. Porém, é possível sim atirar com arco e flecha de cima de um cavalo ou com uma besta. O que acontece é que você precisa estar ou com o cavalo parado ou sem contato físico com algum oponente. Porque se ele encostar em você, com você não segurando a rédea, ele terá uma chance muito maior de te derrubar do cavalo. Outro elemento de citar a respeito da luta montada é que justamente essa questão do equilíbrio, pois a luta montada passou a ser grandemente difundida ao longo da Idade Média, coisa que ela não era tanto no passado, em função de uma coisa que aconteceu bem no começo dela, que foi a chegada do estribo à Europa. Tecnicamente, a chegada do estribo pode ter ocorrido ainda durante os períodos romanos, mas não teve tempo de mudar a forma de combate ao longo deles, mas sim ao longo da Idade Média. A ideia do estribo, que é o pedal do cavalo, vamos dizer assim, aquela parte acoplada à sela feita em ferro para segurar seu pé e te dar mais equilíbrio, por si só, já foi algo muito importante da mudança da ideia de combate físico, uma vez que provavelmente a cavalaria, antes disso, provavelmente seria apenas a ideia da cavalaria leve, pequenos ataques em alta velocidade, mas sem lutas longas, movidas pela cavalaria. A partir do momento que o estribo chegou, isso permitiu o cavaleiro participar de lutas longas, pois permitirem um maior equilíbrio e uma facilidade maior de controle do cavalo também. Agora, um outro elemento que facilitou muito a vida do cavaleiro e propagou muito a ideia de luta montada foram as armaduras. Parece bobo o que eu estou dizendo ou o que vou dizer aqui, mas lembrem-se, o escudo tem uma relação inversamente proporcional à armadura ao longo da Idade Média. Você consegue saber como era a armadura de determinado período em função do tamanho de seu escudo, e vice-versa. Você consegue saber como era o escudo de determinado período em função da armadura. De tanto que o período com o maior número de armas de duas mãos existentes foi o final da Idade Média, quando as armaduras eram de placa, eram couraças no sentido de armaduras brigadeiro, brigandinas, que eram aquelas placas de ferro juntadas por couro. Esse foi o período com maior existência de armas de duas mãos. Por quê? Porque haviam armaduras melhores nesse período, o que permitia as pessoas abrirem mão do escudo. Enquanto o começo da Idade Média, enquanto a armadura era predominantemente cota de malha por cima e um gambeson por baixo, e muitas vezes uma cota de malha que era só corpórea, não cobria a perna, coisa assim, durante esse período os escudos eram enormes. E aí entra aquela questão do escudo que eu falei antes no vídeo. A montaria, quer queira ou quer não, ela te dá pouca manobrabilidade para a segunda mão, para o uso dela. Te permite colocar um escudo nela? Permite, mas te trará dificuldade para movimentá-lo, uma vez que essa mão tem que segurar as rédeas do cavalo. Então o que acontecia é que no começo eram realmente aqueles escudos maiores, mas que ficavam só de um lado do corpo da pessoa. Então a pessoa tinha que tomar todo um cuidado enorme para poder se deslocar sempre com esse lado virado para o oponente, para proteger seu corpo. À medida que as armaduras foram evoluindo, os escudos de montaria foram se tornando mais precisos, e até que surgiu o próprio escudo para montaria, que é um escudo feito para encaixar na armadura, para encaixar no corpo. Ele é um escudo bem pequeno e reduzido, porém ele é um escudo que tem um formato específico para defletir impacto, já que nesse caso a preocupação dele já não é mais com cortes, mas sim com desviar o impacto da arma que irá acertá-lo, ponto de facilitar você a não se desequilibrar o cavalo. A preocupação maior dele deixou de ser você não tomar um corte, não tomar um furo, para você não tomar uma pancada que te derrube, poder defletir essa pancada de forma que ela não vai te derrubar. E esses escudos próprios para montaria são muito visíveis nas justas em si, porque a justa é a evolução máxima da cavalaria e da montaria. Evoluiu tanto que a transformaram num esporte. Lógico, como é um conceito esportivo, a ideia de um combate até a morte simplesmente mudou para meramente uma coisa de demonstrar habilidades. Um esporte, geralmente isso significa esporte, né? A ideia de você fazer uma competição, mas que não envolva a morte da pessoa, mas que envolva apenas algo que vocês possam competir, num mecanismo seguro. Mas o que eu quero dizer é que esses clássicos escudos de justas, eles são um reflexo da grande evolução de escudos voltados para a montaria, que aconteceu ao longo dos séculos. Como é possível ver nos escudos das justas,
eles têm um formato bem preciso para encaixar no corpo do cavaleiro enquanto ele está montado, de forma a defletir qualquer impacto que venha acertá-lo. Ele é bem pequeno e diminuto, mas encaixa exatamente nessa parte frontal e peitoral do cavaleiro. Em alguns casos, esses escudos têm até encaixes para lanças, para facilitar aquela função de segurar a lança também. Outro exemplo da longa evolução que os escudos de montaria passaram. Eles têm aqueles formatos mais arredondados, que ou fazem um côncavo na parte interna para poder defletir, ou fazem uma convexidade virada para os lados verticais do escudo e não para os lados horizontais, de forma a desviar a lança ou para a direita ou para a esquerda do cavaleiro, seguindo essa mesma tendência de poder defletir o impacto para fora do corpo do cavaleiro. Outro elemento importante citado, que também aparece em algumas justas, embora com menos frequência, mas que se procurarmos qualquer iluminura do passado da Idade Média, veremos, é a ideia de armadura para o cavalo. Voltando àquele elemento mais do começo do vídeo que eu mencionei que o cavalo é um ser vivo, independente, que pode morrer mesmo que o cavaleiro sobreviva, é muito importante manter o cavalo vivo também, não só o cavaleiro. Uma vez que numa guerra real, e não numa competição esportiva como a justa, possivelmente seu inimigo tentaria matar seu cavalo, se ele não pudesse te acertar como um cavaleiro. Principalmente mais pro final da Idade Média do que pro começo, mas no começo também o cavalo já era acertado. Então, desde o começo da Idade Média já haviam as cotas de malhas voltadas para o cavalo. E no caso das legiões romanas, do Império Romano Oriental, haviam até as cotas de escamas para cavalos, pois as unidades de cavalaria pesada, os catafractos, eles utilizavam armadura de escama durante o período anterior às placas, e seus cavalos também. E no ocidente europeu, os cavalos voltados para combate em si, em batalhas reais, normalmente utilizavam cota de malha. Ah, não era uma cota de malha que cobria o corpo inteiro do cavalo. Não, mas era uma cota de malha que protegeria a cabeça dele, que protegeria o peitoral dele, que protegeria toda a parte tronco, abdômen dele, e enfim. As patas normalmente não seriam protegidas, porque seria muito complicado produzir uma armadura funcional para um cavalo que cobrisse suas patas. Até por isso, elas normalmente eram os alvos preferenciais de luta contra oponentes montados, porque normalmente a parte dorsal do cavalo estaria protegida por armadura, e por consequência essa se tornou a maior vulnerabilidade de um cavalo. Mas sim, é importante ressaltar que cavalos em combate utilizavam sim armadura, ou poderiam vir sim a utilizar armadura. Ah, mas eu vi numa série tal, num filme tal, cenas de luta com cavalo onde o cavalo não estava de armadura. Isso poderia acontecer? Sim, mas neste caso, ou era um evento não planejado, ou entraria como... O importante nesse caso é compreender que sim, haviam armaduras, mas em alguns casos é preciso histórico dizer que poderiam haver lutas onde os cavaleiros não utilizavam armaduras nos cavalos. Não o cavaleiro tivesse de armadura, mas o cavalo não tivesse. Haviam situações onde isso acontecia, sim, porque havia a questão da cavalaria leve. Acho que eu poderia dedicar um vídeo somente a esse detalhe, para explicar o que era uma cavalaria leve e o que é uma cavalaria pesada. Embora eu já tenha deixado claro nesse vídeo o que era o que. De certa forma, quando mencionei que, por exemplo, a ideia do estribo que facilitava a ideia de luta montado constante, que isso levava a cavalaria pesada. Mas eu vou dedicar um vídeo especificamente a isso, de forma a não restar dúvidas sobre o assunto. Agora, acho que eu falei bastante sobre a questão da luta montado, neste aqui. Expliquei tudo por que a lança é a arma principal do cavaleiro. Expliquei tudo por que o cavaleiro possui somente uma mão para combate mesmo, como arma. Expliquei também a questão do cavalo como um ser independente e toda a relação que o cavaleiro tem com esse cavalo. Porque assim, cavaleiro mesmo, no termo em português, assim como na maior parte das línguas europeias, como eu já mencionei naquele outro vídeo, significa aquele que luta montado. Então, além do título, há de se pressupor que a pessoa que era um cavaleiro sabia lutar montada. Então, nobres amigos, acho que esse vídeo ficou bem complexo. Ele tá grande pra caramba aqui no momento que terminei de gravá-lo. Acho que depois dos cortes e que eu tirar todas as interrupções que eu passei aqui, por estar gravando numa situação não muito boa, todo o resto, vai ficar mais curto, sem dúvida. Mas de qualquer forma tá bem completo. Então eu acredito que eu devo encerrá-lo por aqui, até pra não ficar longo demais. Então se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem seu joinha. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, porque ajuda muito a gente aqui do canal. E mais do que isso, achou esse conhecimento útil para alguém? Acha que isso pode trazer conhecimento ou luz para alguém que não entende tão bem o assunto ou que precisa entender melhor? Passe-o para a pessoa. Compartilhe este vídeo, porque além de estar ajudando o canal, você estará difundindo conhecimentos. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.